Jason, nós estávamos falando há pouco sobre carne bovina, nós estamos aí no imbróglio com a China muito forte. Esse dólar tem influenciado, evidentemente, de uma maneira muito positiva quando exportamos produtos, mas tem impactado bastante quando temos a importação desses mesmos produtos para a própria agropecuária, por exemplo. E ele tem tido afetado, de certo modo, a inflação aqui no Brasil. E nós gostaríamos de saber de você qual que é essa relação, peso que o dólar tem hoje nessa inflação brasileira, que inclusive acaba impedindo que parte dessa carne que não está chegando na China pudesse ser absorvida pelo mercado doméstico. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. O dólar ele pesa muito na economia brasileira, porque uma parcela significativa da nossa economia ela é dolarizada, naturalmente. Nós temos parques industriais aqui que são basicamente parques de assemblagem, ou seja, nós temos um peso muito grande do que é feito em dólar lá fora e montado aqui no Brasil. E, obviamente, o setor agropecuário também tem o seu peso grande nos insumos, como implementos, esse tipo de coisa. Ou seja, o dólar ideal ele já passou há algum tempo. Ainda que ele gere ganhos para o setor, ele gera custos muito elevados. E essa manutenção de custos elevados, obviamente, acaba sendo transferida para os preços. Isso é inevitável. Então, o que acontece no Brasil, na verdade, o problema às vezes maior não é nem a desvalorização cambial, e sim a volatilidade cambial. É mais ou menos o que a gente brinca entre os economistas, que é o efeito poço de gasolina. Quando o preço sobe, os preços no geral sobem. Quando o preço cai, o preço é mantido. Dificilmente você tem uma queda de preços que seja transferido para a ponta. E aí, obviamente, esse problema ele se reflete em toda a cadeia produtiva e se converte no final por inflação. Há um alívio muito curto, de curto prazo agora em algumas inflações de alimentos aqui no Brasil, muito por conta da mudança da questão climática, mas no geral a pressão continua. Jason, aqui para a gente finalizar essa questão do dólar, neste momento, o dólar hoje, ele pesa também sobre outras variáveis. A gente tem falado muito de petróleo e como que isso acaba elevando os custos de toda a população e com isso a inflação. Mas o dólar, ele também afeta essa commodity, que ela é adquirida no mercado internacional, tem as suas negociações no mercado internacional em dólar. Como é que isso funciona para esses impactos aqui no Brasil? É porque o preço, quando você trabalha com preços internacionais, é inevitável que esses preços sejam repetidos dentro do país. Ou seja, se você tem uma melhora na soja, se você tem uma melhora no milho, se você tem uma melhora no boi, em termos internacionais, esta melhora de preço vem para o país também. A piora de preços é a mesma coisa. Ou seja, o contexto internacional continua a pesar no contexto local. Afinal, nós negociamos com o mundo inteiro e não conseguimos ter uma diferenciação de preços para um preço meramente local. Ainda que tenhamos o mercado local, tenhamos a bolsa local, tenhamos tudo isso em termos locais, você ainda tem o impacto da formatação de preços internacionais. Ou seja, sempre que há o câmbio desfavorável, ele no sentido, obviamente, de um dólar muito alto, ele favorece os exportadores, ao mesmo tempo impacta os exportadores nos seus custos e impacta também a população.